Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre direito sistêmico. Para você, advogado que não conhece o assunto, hoje nós vamos tratar de conceitos básicos da advocacia sistêmica. Nós vamos conversar um pouquinho e trazer para vocês do que se trata a advocacia sistêmica. São conceitos introdutórios para quem vai ter o primeiro contato com esse assunto que é tão importante hoje na advocacia. Eu me chamo Camila Frantes de Faria, eu tenho formação em gestão da advocacia sistêmica e pós-graduação em constelações familiares e advocacia sistêmica. Sou também palestrante e hoje nós vamos tratar um pouquinho desse assunto que a gente já abordou para vocês, que é a advocacia sistêmica. Eu sou a Carolina Fontoura, sou advogada sistêmica, tenho formação em gestão da advocacia sistêmica, tenho também formação sou pós-graduada em constelações familiares e advocacia sistêmica, também tenho formação em Enneagrama da Personalidade e atuo como palestrante. Então vamos dar início falando um pouquinho sobre a física quântica e os campos morfogenéticos, que são as bases das constelações familiares. Então, as constelações familiares, para que vocês entendam, não é uma teoria baseada em nada. Ela é baseada na física quântica, em todo um estudo científico que teve como embasamento das constelações familiares. A teoria da evolução dos campos morfogenéticos, ela precisa ser compreendida para que vocês compreendam a existência das constelações familiares e o porquê e como agem as constelações familiares. Ela é baseada nos estudos de Rupert Sheldrake e baseada nos conceitos da física quântica se chegou à seguinte conclusão: quando um grupo de indivíduos pratica a mesma atividade ou tem uma forma de agir, com o tempo, no momento em que isso é transmitido de um indivíduo para o outro, e isso não é só entre pessoas, é entre todos os seres vivos, então entre animais também, esse comportamento, quando atinge um determinado número da espécie, ele passa a ser repetido por todos os membros da espécie, e não somente para aquele grupo. E isso, um exemplo bem interessante é a teoria do centésimo macaco. Essa teoria do centésimo macaco, ela foi baseada num estudo científico feito numa ilha japonesa, uma ilha do Japão, onde cientistas estudavam macacos que viviam isolados numa determinada ilha. E para que eles pudessem ver esses macacos, eles jogavam batatas na areia. E com isso os macacos saíam da mata, iam até a beira da água, pegavam aquela batata e comiam. Era nesse momento que os cientistas analisavam os macacos. Num determinado dia, uma macaca pegou essa batata e lavou na água do mar. Então, e comeu. Provavelmente essa batata tenha ficado bem melhor, porque não tinha areia, nem terra, e ainda tinha o salgadinho da água do mar. A partir daí, mais macacos começaram a praticar esse ato. Então, foi aí que se verificou que essa atitude começou a ser praticada por outros macacos. Mas o que surpreendeu os cientistas foi que, num determinado momento, quando um número X de macacos dessa ilha já lavavam as batatas na água para poder comer, macacos de uma outra ilha, que também eram analisados, e que não tinham contato nem com seres humanos e nem entre si, começaram a lavar também essas batatas. Foi aí que se comprovou que, através do campo morfogenético, a gente começa a praticar atos repetitivos de outras espécies ou da mesma espécie.
Então, isso é a ressonância mórfica, tá? E ela reforça os padrões repetitivos. E isso não importa se o padrão é bom ou se o padrão é mau, tá? Essa ressonância mórfica vem comprovar, baseado em estudos científicos, que a repetição de atos se torna um padrão da espécie. Essa é a teoria que embasa as constelações familiares, e ela foi analisada por Rupert Sheldrake, que é que eu acho que eu não falei para vocês, ele é um inglês, cientista, que tem vários estudos. Então, a nossa mente, ela emana energia, ela é energia, e os nossos pensamentos e os nossos atos são como ondas de energia que são transmitidas, assim como ondas de rádio, ondas de televisão, são ondas, e a gente vai emanando essas ondas. Então, nós temos aqui o tempo como presente contínuo. Como é que se chegou nisso, nessa compreensão de que o tempo é um presente contínuo? Num determinado momento do estudo com macacos, né, as teorias são baseadas em estudos realizados com macacos. Os macacos estavam lá lavando as suas batatas e uma macaca tinha um filho e essa macaca morreu. Esse filho, esse bebezinho macaco, passou a lavar as batatas também. Então, isso se comprova o quê? Que esse hábito, vamos dizer assim, que a gente carrega, ele também fica gravado no nosso DNA. E por isso ele é passado de gerações em gerações e também para os nossos ancestrais. E agora eu vou explicar para vocês por quê. Porque ele forma como é que eu vou dizer, ele faz uma transformação no nosso DNA. Quando a gente adquire um hábito, uma rotina, ele faz uma transformação no nosso DNA e esse padrão passa a ser repetido mesmo que nenhuma pessoa tenha visto, mesmo que alguém não tenha visto, porque é transmitido através do DNA. Um outro exemplo disso foi um estudo onde foi coletado o DNA, foi feito um mapeamento do DNA de uma pessoa. Essa pessoa foi submetida a um evento traumático. E após esse evento traumático, se fez nova coleta do DNA dessa pessoa, um novo mapeamento. O que aconteceu? O DNA do evento traumático, após o evento traumático, estava diferente, havia sido modificado, então estava diferente do DNA anterior ao evento traumático. Só que aí, o que aconteceu? O DNA anterior se modificou também. Então, isso comprova de que eventos traumáticos, eles ficam gravados no nosso material genético também. As constelações familiares, segundo Bert Hellinger. Então, através de baseados científicos e baseados em teorias da psicanálise e também da PNL, é que Bert Hellinger chegou nas constelações familiares e se verificou que a constelação familiar é um processo que ocorre através de um campo de energia, que é um campo mórfico, ou campo morfogenético, que a gente chama, porque somos influenciados pelas memórias dos nossos antepassados. E essas memórias vão nos impulsionar a praticar repetições de atos, porque isso está gravado no nosso DNA, tá? Então, é por isso que muitas vezes a gente nem conheceu um avô, e aí nosso pai e nossa mãe dizem assim, ai, mas tu tá fazendo tal coisa que é igual ao teu avô, e eu nem conheci o meu avô. Por quê? Porque eu tenho gravado no meu DNA essa memória genética. E as constelações familiares, elas vieram para colocar o sistema familiar em ordem. Então, através de processos, procedimentos, modos de pensar, a gente consegue modificar
o nosso sistema e conseguimos colocar as coisas em ordem. E agora vocês vão ver por que isso acontece, porque Bert Hellinger, ele estudou e verificou a existência das leis do amor, que são as leis que regem o nosso sistema. Então, como eu disse para vocês, as constelações familiares são baseadas em estudos do Bert Hellinger, que foi um alemão, que ele faleceu agora em 2019, em setembro de 2019, e ela teve origem na física quântica, na psicanálise, em terapias de família, no método hipnótico, na Gestalt, em dinâmicas de grupo, na PNL, que é a programação neurolinguística. Então, ela tem uma origem científica, tá? Baseada em estudos e análises de grupos, tá? Então, agora a Carol vai falar para vocês um pouquinho sobre as leis do amor. Tá sem som, Carol. Só colocar aqui a apresentação para que eu possa controlar. Então, depois a gente conhecer quais são as bases, né, das constelações familiares, porque isso é importante. Quando eu comecei a trabalhar com advocacia sistêmica, uma das preocupações que eu tinha era, mas que método é esse, né? Que é isso? É uma coisa holística, né? É religião? O que é? Então, as constelações familiares, na verdade, são uma ciência, algo que se pensa, que se observa e que se usam as leis da natureza para que as relações fiquem melhores. Por isso ela é uma ciência natural. E o direito também é uma ciência humana, que, assim como as constelações familiares são uma ciência natural e humana, nada mais próximo a isso do que as constelações familiares interagindo com o direito. Inclusive, algumas pessoas falam que a advocacia, na realidade, que o direito, ele é sistêmico desde a sua origem. E para que a gente possa transformar isso de uma forma mais palpável, Bert Hellinger criou, ou ele, não é que ele criou, mas ele transformou em uma teoria das 3 leis do amor, que são leis que, se a gente observar em qualquer relação, em relações de família, em relações de contratos, em relações penais, todas essas relações, se nós observarmos as 3 leis do amor, nós entenderemos algumas situações que acabam se repetindo ou que acabam sendo um conflito, problemas que podem acabar afetando a sociedade como um todo. Por isso que o direito sistêmico é tão especial e tão importante. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais, eu vou mostrar uns slides, só porque quem tem memória visual consegue enxergar um pouco melhor. Então, as ordens do amor, né, nos indicam primeiramente que todo mundo tem que pertencer a um grupo. Então, nós pertencemos à nossa família quando a gente nasce. Depois, quando nós viramos adolescentes, nós pertencemos a um grupo. Então, por isso que os adolescentes acabam saindo um pouco da família, porque isso é muito importante, porque eles têm que pertencer a esse grupo. E depois, quando a gente forma a nossa própria família, nós também pertencemos a outro grupo. Também a necessidade de hierarquia, que são aqueles conceitos mais ou menos que a gente via antigamente, né, que os avós devem ser respeitados e considerados como grandes porque eles são maiores do que nós, e o equilíbrio entre dar e tomar nas relações. Nós vamos entender um pouquinho mais cada uma delas agora. Então, a lei do pertencimento é aquela lei que diz que todos têm um direito a um lugar no sistema. Então, no sistema familiar, começando, né, no sistema familiar, que é quando a gente tem algum membro, filho, pai, avô, tio, primo, nós temos que, independente daquilo que ele fez,
que alguma pessoa dessas fez, mesmo que a gente não concorde com seus conceitos morais, seus valores, essas pessoas pertencem ao nosso sistema. E graças a essas pessoas nós temos e somos aquilo que somos, porque nós não nascemos prontos. Nós recebemos, assim como a Camila já explicou, nós recebemos muita informação lá no nosso código genético, e essa informação vem justamente do sistema. Quando a gente exclui uma pessoa, o sistema entende que ele precisa entrar num equilíbrio, e aí ele começa a trabalhar no sentido de procurar alguém para suprir aquela ausência, ou fazer com que os outros membros do sistema passem a enxergar que aquele membro está faltando. Então, nós temos que respeitar, né, o lugar de cada um para que o sistema tenha um equilíbrio. Isso, por exemplo, um dos exemplos que eu gosto muito de usar é quando nós temos alguma pessoa que cometeu um crime na família. Muitas pessoas acabam achando que isso pode ser ruim para a família e nem comentam a existência dessa pessoa. Pertencer não é conviver com essa pessoa, mas entender que aquela pessoa faz parte do nosso sistema. Bem como quando existe um aborto ou quando existe crianças que nasceram e morreram. Alguns pais e até alguns psiquiatras e psicólogos entendem e falam para os pacientes que a pessoa pode esquecer isso. Mas, segundo as constelações familiares, quando a gente esquece, a gente exclui. E aí o sistema passa a agir e focar as energias para que essa pessoa seja vista. Na lei da hierarquia, que é a segunda lei de Bert Hellinger, então entende-se que quem veio antes tem mais força. E essa pessoa que veio antes passou para nós, no nosso DNA, conhecimentos da sua vida e da vida dos seus antepassados. Isso explica porque aquele macaco do exemplo que a Camila deu, nasceu e mesmo sem a convivência com a mãe, ele sabia lavar as batatas. Então, muitos instintos, que a gente diz que nós temos instintos, na realidade eles são memórias genéticas, memória dos nossos antepassados que passaram através do nosso DNA e que por isso nós conseguimos agir de uma forma natural. Então, quando a gente pensa na hierarquia, nós pensamos que quem veio antes tem mais força, passou para nós aquilo que a gente precisava receber. Então, um exemplo que eu dou muito da questão da hierarquia é que pai tem que ser pai e filho tem que ser filho. Então, quando, por exemplo, o filho tenta ser pai do pai, o sistema entra em desequilíbrio também, porque quem tem força para passar para alguém é o pai tem força para passar para o filho não tem essa força para passar para o pai. Então, o papel do pai é tornar-se dispensável e fazer com que o filho consiga ir para a vida. Depois, mais adiante, a gente vai ver isso. E a terceira lei, a lei do equilíbrio entre dar e tomar. Todas as relações têm que ter um equilíbrio entre dar e tomar. Uma relação de negócios tem que ser: eu dou o meu serviço ou eu dou um produto e por ele eu recebo o dinheiro, o pagamento, que nada mais é do que a energia trocada, a energia que eu coloquei naquele produto, naquele serviço, e em troca eu recebo a energia do dinheiro, que é o pagamento de quem me contratou. Então, esse equilíbrio entre dar e tomar deve existir em qualquer relação. Deve existir na relação, por exemplo, entre casal. Quando uma pessoa dá, o outro tem que dar algo que se equipare, não que seja igual, mas que se equipare em tamanho, em peso, em energia. Então, algumas pessoas acabam tendo relacionamentos que chegam ao fim e não sabem por quê. E aí comentam assim: eu dei tanto, eu dava, eu fazia tudo por aquela pessoa e aquela pessoa foi embora. Isso significa que houve um desequilíbrio entre dar e tomar. Isso é muito comum nas relações de casal. Por quê? Porque às vezes eu tenho muito para dar, mas a outra pessoa não consegue receber porque para ela é demais, ou porque ela nunca vai conseguir retribuir, porque ela não recebeu isso, ela não tem para dar. Todo mundo dá aquilo que tem, né? Então, a única exceção dessa lei, né, de equilíbrio entre dar e tomar é a relação entre pais e filhos e professores e alunos. Por quê? Porque o professor e os professores e os pais, eles são os grandes, e eles vieram com essa missão de ensinar
né, de fazer aquela pessoa ir para a vida, de crescer profissionalmente. Então, os filhos não têm essa força para dar, porque eles estão recebendo isso, e o objetivo da vida daquelas pessoas, dos pais e dos professores, é dar oportunidades, dar condições para o seu aluno ou para o seu filho ir para a vida. E é uma parte muito importante para nós advogados ou para qualquer pessoa que trabalhe com constelações familiares, é a questão da boa e da má consciência. Muitas vezes a gente pensa usando os nossos valores para entender as situações, mas com as constelações familiares a gente entende que quando uma pessoa faz parte de um sistema, para pertencer àquele sistema, ela tem que agir como aquele sistema, porque senão ela vai acabar indo para a má consciência. Então, são coisas diferentes, o que eu, Carolina, penso a respeito das coisas e o que o sistema de outra pessoa faz. Então, eu vou explicar através de um exemplo que fica mais fácil de entender. Vamos dizer que tem uma família em que nessa família todos são traficantes. E aí nasce uma criança e essa criança entende que ela, para pertencer àquele sistema, ou seja, para ela estar em boa consciência, ela deve também ser traficante, assim como seu pai, seu avô, seus tios, sua mãe, enfim. Só que, se essa criança, por algum motivo, na escola, por exemplo, ela consegue perceber que ela não quer ser traficante, que ela quer outro destino para a vida dela, ela, para conseguir mudar isso, ela tem que entrar na má consciência. Ela tem que sair da boa consciência do clã, da família, do grupo onde ela pertence, para que ela possa agir diferente. Só que no momento que ela age diferente, ela vai ser excluída daquele sistema que tem uma forma de agir peculiar naquele sistema. Então, por isso que a gente chama de boa consciência quando a gente está agindo conforme o nosso sistema, e de má consciência quando a gente está agindo de forma diferente do nosso sistema. Não necessariamente com o bem e com o mal, porque o bem e o mal é relativo, depende de cada pessoa. Então, isso é uma coisa muito importante para a advocacia, porque muitas vezes a gente quer julgar a outra parte, ou quer julgar aquela pessoa que veio nos procurar. E nós, como advogados sistêmicos, mais adiante nós vamos ver, temos que aprender a não julgar, porque cada um pode estar na sua boa consciência e por isso estar agindo dessa forma. Dentro das nossas relações, tudo se baseia na forma como a gente age com o nosso pai, com a nossa mãe. Isso a gente aprende nas constelações familiares, porque os pais são as primeiras pessoas com quem a gente se relaciona, né? Então, a forma como nós nos relacionamos com eles vai ser a forma como nós nos relacionamos com o mundo. Nas constelações familiares, a mãe está do lado esquerdo. Então, todas as coisas que são relativas ao lado esquerdo têm relação com algo que veio da relação materna. E o pai veio no lado direito, porque ele traz todas as questões dele, mesmo da família dele, vem toda no lado direito. A família é o refúgio, a família é a casa, né? E ela deve acolher as crianças, como está nessa imagem. Então, falando um pouquinho de pai e mãe, independente, de forma individualizada, a mãe, ela tem como papel a nutrição, que pode ser através da amamentação ou usando a alimentação em si. Através da nutrição, nós recebemos força e energia para a nossa vida. Também a mãe é responsável pelo ensinamento dos relacionamentos interpessoais, porque a nossa primeira relação é com a mãe. A mãe tem relação com o sucesso, com aquilo que a gente vai escolher para a vida para ser. Então, toda aquela mãe que diz para o filho, meu filho, tu vai ser determinada profissão, normalmente coloca o filho numa situação de querer ser aquilo para agradar a sua mãe. Então, um exemplo é de quando uma mãe diz, né, que o filho vai ser médico e o filho passa a vida inteira pensando que tem que ser médico, mas na realidade ele queria ser outra profissão. Então, a mãe tem muita relação com a felicidade, porque quando a pessoa é plena na sua profissão, ela se sente feliz.
Já o pai, ele tem como função mostrar o mundo, levar para o mundo. Então, ele é o caminho para o mundo. O pai também mostra a ordem, mostra a organização da família. O pai, ele dá aptidão e leveza para seguir adiante, para enfrentar os desafios da vida. Então, ele traz amplitude para o espírito. E por que isso? Porque o pai, ele protege sim o filho, mas para isso ele antecipa os riscos, ele vai numa pracinha, ele olha os riscos que existem naquela praça, e aí ele mesmo assim deixa o filho ir. Porque ele deixa o filho ir até onde ele sabe que pode acontecer alguma coisa com um risco mínimo de uma lesão mais grave. Então o pai, ele vai prevenir algo ruim, mas ele vai permitir que o filho cresça e que encontre novas formas, novos amigos e tenha mais contato com o mundo exterior. Por isso o pai é responsável pelo progresso, a mãe é pelo sucesso. Então, chegar até a nossa profissão com sucesso é a nossa mãe. Mas como o pai manda para o mundo, o pai nos ensina a progredir na nossa profissão, a crescer nos nossos negócios, na nossa vida profissional. E uma coisa muito importante para nós advogados também é a gente aprender que tudo na vida tem a ver com assentir. E aí vamos fazer uma diferenciação entre aceitar e assentir. Aceitar é quando a gente se conforma com alguma coisa. E assentir é dar permissão para que aquela coisa seja como é. Então, nós advogados temos que entender e mostrar para os nossos clientes que as coisas são como são. E nem sempre aquilo que parece ruim é ruim mesmo, talvez tenha um objetivo. Mais adiante nós vamos ver essa parte, mas dentro das constelações familiares, tudo gira em torno de assentir, de aceitar nossos pais como são, de aceitar as coisas e aquilo que a gente recebe como é, e viver dessa forma para que a gente possa dar um próximo passo e deixar aquilo que a gente acredita que não é bom para nós para trás. E essa imagem nos traz aqui um resumo da importância de assentir os nossos pais, porque aí aparece uma pessoa com vazio na alma. Isso significa que essa pessoa não aceita os pais como eles são. Então, essa pessoa passa a ter um vazio na alma. E aí, nós, como advogados, também precisamos fazer um trabalho de assentir os nossos pais para que a gente possa mostrar para os nossos clientes tudo o que eles precisam saber a respeito daquela questão que eles têm, daquele conflito que eles têm. Então, quando a gente não tem os nossos pais dentro do coração, quando a gente não dá um lugar para eles do modo como eles são, nós passamos a vida procurando alguma coisa para ocupar esse espaço que está vazio. Quando a gente tem desordens nas leis do amor, que são as 3 leis que eu acabei de falar, nós passamos a repetir padrões no nosso sistema. Nós passamos a repetir comportamentos que a gente não entende por quê. Por que a gente sempre se relaciona com determinado tipo de pessoa? Por que a gente atrai determinado tipo de cliente? Por que a gente leva os nossos problemas para casa? Então, por que a nossa vida tem sempre o mesmo destino? Muitas vezes é porque a gente tem uma desordem nas leis do amor. E quando a gente faz isso, a gente passa a repetir padrões e não chegar a lugar algum, porque o sistema está tentando nos mostrar que tem um desequilíbrio naquele sistema. A Camila agora vai dar continuidade, deixa eu desfazer aqui, para a gente ir para a parte final da nossa aula. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o direito sistêmico ou a advocacia sistêmica. A advocacia sistêmica nada mais é do que um novo olhar do advogado. O advogado vai olhar para o seu cliente de uma forma diferente, o advogado vai olhar para o problema do cliente de uma forma diferente. E vai isso vai trazer benefícios não só para o cliente, como para o próprio advogado. Nós passamos a compreender que aquele problema pertence ao cliente e não a nós. Com isso, a gente não leva esse problema para dentro da nossa casa, para a nossa família, porque muitas vezes a gente acabava fazendo isso, né? Ou ainda acaba, né? Para quem está
ainda tem esse hábito. Nós passamos a conseguir mostrar para o cliente que aquele problema que ele está trazendo para nós, muitas vezes pode ser solucionado através de um acordo. A gente consegue trazer soluções para os conflitos. Claro que, muitas vezes, o cliente precisa passar por aquele conflito. Nós também entendemos dessa forma. Muitas vezes, aquele conflito é necessário para o cliente. Mas a gente consegue fazer com que o cliente enxergue isso de uma outra forma e consiga compreender o porquê daquele conflito. E isso vai acabar trazendo uma melhor compreensão da vida. O cliente consegue passar, muitas vezes, até a conviver com aquela pessoa, porque ele entendeu o porquê da existência daquele conflito. Vou colocar aqui para vocês os slides, então, para a gente dar continuidade. Então, aqui a advocacia sistêmica, ou o direito sistêmico, ele surgiu com o Sam Stork, é um juiz de direito, ele é da Bahia. O Sam Stork, ele fez uma formação em constelações familiares com o Bert Helling, e ele passou a aplicar as constelações, ele passou a praticar as constelações familiares e começou a utilizar no Poder Judiciário, lá na Bahia. Ele começou a aplicar essas técnicas e, com base nisso, com base na aplicação das técnicas nas audiências, ele começou a perceber que conseguia resolver conflitos, principalmente conflitos familiares, mas no direito sistêmico ele se aplica a todos os ramos do direito. No direito penal ele está sendo muito usado e os benefícios são enormes. Nas questões de família, nas questões de Maria da Penha, é muito interessante os benefícios que o direito sistêmico traz. Então, ele foi baseado nos estudos do Sam Stork sobre as constelações familiares. E o direito sistêmico nada mais é do que as aplicações das leis do amor no campo do direito. As leis do amor são aquelas que a Carol explicou para vocês, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o tomar. Então, a gente pode perceber que tudo está baseado nessas três leis. Quando a gente está em equilíbrio com o dar e o tomar, quando a gente entende o pertencimento e quando a gente entende a hierarquia, obedece à hierarquia, o nosso sistema, ele flui. Tudo começa a fluir de uma forma boa para a vida. Então, com a aplicação dessas leis do amor no campo do direito, nós conseguimos fazer com que o cliente, através de técnicas, tá? Nós conseguimos fazer com que o cliente enxergue o problema, aceite aquele litígio pelo qual ele está passando, aquele problema. Muitas vezes para o cliente é um problema tão grande e a gente faz com que ele perceba que esse problema nem é tão grande assim. E aí a gente consegue chegar numa solução, num acordo, sem precisar levar para o Poder Judiciário, que a gente sabe que muitas vezes um processo judicial demora muitos anos e o cliente também, muitas vezes, com aquele litígio dele, através do processo judicial, ele vai ter muito embora ele tenha uma sentença, que pode ser favorável ou não, ele, em razão dessas leis do amor, do emaranhamento que surge quando essas leis do amor não são obedecidas, ele mesmo tendo uma sentença favorável, ele ainda pode se sentir que ainda não está com aquilo que ele precisa resolvido. E ele acaba inconscientemente, porque tudo isso que a gente fala é inconscientemente que acontece. Inconscientemente ele vai seguir buscando alguma forma, porque ele ainda continua enxergando um conflito existente ali, naquela relação. E agora eu vou falar para vocês, antes, então assim, o uso eu ia falar já sobre a postura sistêmica, mas antes eu quero fazer essa introdução. O uso do método das constelações familiares, elas nos possibilitam entender os contextos em que regras ocultas dos relacionamentos, essas regras ocultas estão lá, baseadas nessa memória que a gente carrega. Então, faz com que a gente entenda os contextos em que as regras ocultas dos relacionamentos foram descumpridas.
e traz soluções e recursos que possam aliviar a tensão existente nos conflitos a partir da compreensão de que algumas regras, as ordens do amor, não foram vistas ou não foram respeitadas. E como que a gente consegue entender esses contextos e trazer soluções e recursos? Nós, advogados, como que a gente consegue isso? Adotando uma postura sistêmica. E o que é a postura sistêmica? Na postura sistêmica, nós temos que estar em um estado de presença. Nesse estado de presença, a gente tem que estar conectado conscientemente com os nossos 5 sentidos. Então, tem um exercício que a gente faz de concentração, inclusive, que é um exercício simples. Basta fechar os olhos e inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Nós conseguimos nos concentrar e com isso a gente fica em um estado de presença para o nosso cliente. A gente tem que adotar uma percepção sistêmica. E o que é a percepção sistêmica? É a gente conseguir enxergar o foco e o problema, sem querer mudar. Aceitar que aquilo pelo que o cliente está passando faz parte. A gente não pode querer mudar isso, mas a gente pode fazer com que o cliente perceba isso de uma forma diferente. Adotar o não julgamento. A gente não deve julgar nem o cliente, nem a parte adversa e nem o problema. A gente tem que se abster desse julgamento, porque a gente não pode dar interpretação sobre o que é bom ou mal. Porque, como a Carol explicou para vocês, cada família tem o seu sistema, e dentro do seu sistema tem ali o que é bom e o que é mal para aquele sistema. Então, não cabe a nós julgarmos isso. Nós temos que manter uma escuta ativa, prestar atenção naquele cliente. Então, esse estado de presença vai nos permitir essa escuta ativa. A gente tem que ver o cliente, olhar ele com respeito, de forma ampla. Também baseado lá no não julgamento. Porque quando a gente pratica o não julgamento, nós conseguimos ver o cliente. É ideal que se tenha um ambiente seguro. O que é um ambiente seguro? Um local aconchegante, que o cliente se sinta bem, oferecer uma água para o cliente, fazer com que o cliente se sinta seguro no sentido de poder falar tudo aquilo que ele precisa, sem que outras pessoas acabem interrompendo, ou o telefone tocando. Muitos colegas usam, e a gente gosta também de fazer isso aqui no escritório, ter um aromatizador com um cheirinho, porque traz um aconchego para o cliente. E uma técnica muito interessante e importante é a escrita, na forma que a gente redige uma petição. Porque quando a gente vai redigir uma petição num processo, muitas vezes a forma como a gente escreve faz com que a outra parte, quando lê, se sinta agredida. Então, se eu escrevo, muito embora tenha um conflito, haja um problema que precisa ser solucionado judicialmente, a forma como eu coloco isso no papel faz toda a diferença. Porque eu escrevendo de uma forma adequada, eu consigo muitas vezes fazer com a outra parte, quando recebe a citação, vai ler e vai dizer assim, realmente temos que resolver isso aqui. Ou ele vai dizer assim, eu não acredito que eu estou sendo julgado, que estão me chamando disso, que estão querendo tirar isso de mim. Então, é completamente diferente a percepção da outra parte, quando nós adotamos uma escrita adequada. Então, gente, mantendo essas regras, quando a gente consegue colocar em prática essa postura sistêmica, nós conseguimos perceber que o cliente age de forma diferente, a outra parte age de forma diferente. Nós conseguimos, muitas vezes, solucionar tudo dentro do escritório através de um simples acordo, o que traz benefícios para todo mundo. Todos nós sabemos que na advocacia um acordo é benéfico para todas as partes. E o Sam Stork tem uma frase muito interessante, muito boa, que eu quero passar para vocês, que é a seguinte: uma visão sistêmica do direito é aquela pela qual há direito
somente há direito quando a solução traz paz e equilíbrio para as partes. E como é que a gente consegue essa paz e esse equilíbrio para as partes? Adotando a postura sistêmica, fazendo com que a gente perceba as leis do amor, fazendo com que ele perceba que muitas vezes aquele conflito não é tão necessário. E assim a gente consegue trazer paz e equilíbrio e fazer com que as coisas fluam. Então, pessoal, para você que está nos assistindo e é advogado e quer entender mais como exercer a advocacia de uma maneira mais pacífica, mais confortável, inclusive, para nós mesmos, nos acompanhe aqui na página da 11, acompanhe nosso conteúdo no YouTube, porque nós temos vários cursos, vários materiais que podem ser usados para a gente ampliar a nossa consciência nesse sentido. Até o nosso próximo encontro, foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço.